E no Brasil tem uma imagem de Santa Rita de Cássia que tá dando o que falar. Olá, eu sou César Portugal e este é meu canal e eu posso dizer pra você que no meu Instagram nos últimos dias o que eu mais tenho recebido é isso aqui, ó. Diversas pessoas me mandam vídeos, imagens falando desse fato e eu vou ler aqui com vocês a reportagem que, em resumo, é uma imagem de Santa Rita de Cássia no interior de Goiás, em Itumbiara, que é esse o nome da cidade. Essa imagem tem uma mancha de sangue, né? Então nós vamos investigar aqui. Mancha misteriosa em imagem de santa intriga fiéis em Goiás. Fenômeno na imagem de Santa Rita de Cássia está sob investigação científica e religiosa. Quando acontece um fato, né, desse, qualquer suspeita de um milagre, né, de algo, a igreja vai investigar, né? A igreja não vai simplesmente aceitar porque alguém falou e aconteceu. Então, assim como acontece para a canonização, a beatificação de uma pessoa, os milagres, em decorrência da intercessão daquela pessoa, são investigados. Grandes cientistas, e é como se eles não encontrassem explicação para aquilo. Eu já dei uma lida, né, no que se diz, mas eu vou ler a matéria aqui com vocês. Eu li até de um outro portal que mostra que estão sendo feitos exames, né? Por quê? Não é uma imagem que está escorrendo sangue ou o tempo inteiro sai sangue. Ela tem uma amostra de sangue nela, que pode ser que alguém foi lá e sujou e colocou, porque a imagem de Santa Rita de Cássia, Santa Rita foi uma mulher que teve um estigma, né? Então ela vive uma experiência mística, isso é real, né? Em que um espinho perfura a testa dela. Então ela vive os últimos 15 anos da vida dela com essa ferida. Essa ferida exalava um odor e ninguém conseguia ficar perto dela. Então, as imagens de Santa Rita são retratadas com o estigma. Essa aqui, particularmente, que eu tenho, né, ela é feita em mármore, pó de mármore, né? Ela é um pouquinho diferente, né? Ela tá abraçando Jesus crucificado. Porém, tem muito significado. Por quê? Esse estigma dela vem em função de um momento de oração de Santa Rita diante do crucifixo, e em que ela contempla ali a imagem de Jesus crucificado e ela fala assim: Jesus, em palavras, né, simples, fala: Jesus, o Senhor sofreu isso tudo aí por mim, não é justo, né, toda essa dor, divide essa dor aí comigo. E naquele momento, então, ela vive essa experiência mística que um espinho da coroa de Cristo perfura a testa dela. Ela vive, a partir de então, isolada num quarto mínimo no convento. Inclusive, se você for lá no convento em Cássia, na Itália, é gritante a diferença, por exemplo, das janelas dos quartos normais e de onde ela morava. Sem brincadeira, um negocinho assim desse tamanho, um quadradinho. Era como se fosse uma despensa, porque exalava odor. Vamos ler aqui a matéria para a gente destrinchar. Uma aparente mancha de sangue na imagem de Santa Rita de Cássia, em uma igreja de Piracanjuba, Goiás, está sendo investigada pela diocese de Itumbiara. O líquido que apareceu durante a festa da padroeira em maio chamou a atenção de fiéis e motivou análises científicas para esclarecer o caso, conforme informações divulgadas pela TV Anhanguera. De acordo com a pensionista Carita Cristina, o evento foi interpretado por muitos como um grande milagre. Outro fiel, no entanto, expressou temor, considerando o fenômeno como um possível sinal de algo significativo. O bispo Dom José Aparecido de Almeida destacou a necessidade de cautela. Isso é muito importante, viu, gente? Cautela, afirmando que a igreja deseja averiguar a verdade, independente de ser ou não um milagre. A imagem foi levada à sede da diocese para observação, mas o líquido não voltou a aparecer. Então, aquilo que eu falei, ele não é um líquido que está ali constantemente saindo. Posteriormente, amostras foram enviadas para uma análise de laboratórios de DNA em Itumbiara e Uberlândia, Minas Gerais. A investigação considera hipóteses variadas, desde interferência humana até contaminação acidental. Aí aqui está entre aspas, né? O toque de uma pessoa na mancha pode ter alterado sua composição, dificultando novos testes, explicou o bispo. Ele também confirmou à TV Anhanguera que os primeiros resultados dos exames já foram recebidos, mas análises complementares ainda serão aguardadas. A diocese mantém a recomendação de devoção a Santa Rita de Cássia. Eu também recomendo.
destacando sua importância como padroeira e exemplo de fé. Em nota, a assessoria diocesana reforçou a postura de evitar sensacionalismo. Isso acho que talvez até por isso que me despertou de vir fazer esse vídeo aqui. E proteger a boa fé dos fiéis, especialmente dos mais simples. Nas próximas semanas, testemunhas que presenciaram o fenômeno devem ser ouvidas e o caso será reportado ao representante do Papa Francisco no Brasil. E aqui encerra a matéria. Então vamos lá. Eu vou colocar a imagem aqui para você. Essa é a imagem, certo? Então aqui você vê o sangue. E, gente, são muitos fatores, né? Muitos fatores. Eu não duvido de que coisas sobrenaturais possam acontecer. Mas eu também sou muito pé no chão, né? E quando o bispo fala assim, cuidado com o sensacionalismo, é colocar o pé no chão. Porque às vezes a gente dá margens para outras pessoas, até mesmo de outras denominações religiosas, nos taxarem de tolos, né? De achar que, ah lá, tá vendo? Ficam falando nisso e não era nada. Porque aqui pela imagem pode ser e pode não ser também, né? É algo muito sutil, eu diria. O mês de maio é o mês de Santa Rita, né? Dia 22 de maio é o mês de Santa Rita. Muito provavelmente aumentou o número de devotos que passaram ali naquela igreja. Possivelmente também pode ter alguém que, né, que colocou a mão, fez alguma coisa. Pode acontecer. Se é um sinal mesmo, por que ali? E para que esse sinal? E por que nessa cidade? Enfim, na semana passada, coincidentemente, eu estava fazendo uma live com um sacerdote e durante a live a gente estava falando, né, do estigma de Santa Rita de Cássia, né, dessa dor que Santa Rita viveu. Coincidentemente, perguntei ao padre, falei, padre, o senhor acha que hoje um fiel, uma pessoa piedosa, ela pode receber um estigma? O padre me deu uma resposta que, na verdade, me surpreendeu, porque ele olhou com uma visão que eu não tinha parado para pensar nisso. E ele me respondeu exatamente assim, pode, mas eu não acho que seja necessário. E por que ele acha que não seja necessário? Porque, em resumo, os estigmas, né, na época que Santa Rita viveu, isso com certeza mexeu com as pessoas daquela época. Se a gente olhar para o nosso mundo hoje, está tudo tão catastrófico que talvez seria muito bom para a conversão de algumas pessoas. Mas eu interpreto, né, e pegando o pensamento do padre, que hoje a gente precisa confiar de olhos fechados em Deus. É como se ele não precisasse enviar os sinais. Precisa ser uma escolha sua, essa confiança, esse abandono em Deus. Em resumo, é mais ou menos isso que ele quis dizer, assim, que ele falou, sabe? Então, peraí, para você crer no poder que Deus pode ter na sua vida, para você crer no poder que Santa Rita, a intercessão dela pode ter na sua vida, é porque ela está junto a Deus, pedindo, clamando pelos seus impossíveis, pelos seus pedidos. Então, para você crer nisso, ela tem que te mandar um sinal, ela tem que sangrar. Já não basta toda a história dela, já não basta tudo aquilo que ela viveu, os sofrimentos, as dores, as angústias, a perda do marido, a perda dos filhos, a perda dos pais, ser negada de entrar no convento. Tudo isso não basta para você acreditar na intercessão dela. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Não estou dizendo que não acredito nisso, pelo contrário, eu sou como o bispo está dizendo, vamos esperar as investigações. A gente tem que aguardar, sem o sensacionalismo, pra gente também não sair como louco da história. Eu me lembro que quando eu era pequena, quem aí tem mais ou menos a minha idade ou mais velhos, vão se lembrar que eu não lembro onde, em qual lugar do país, mas teve uma época que o Gugu toda semana ia na casa de uma mulher que tinha uma imagem de Nossa Senhora na janela. Naquela época não tinha nenhuma caminhada, não tinha nenhuma conversão, mas aquilo era, nossa, né? Dava até um frio na barriga, um medo, justamente pelo sensacionalismo. Vamos rezar. Se for um fato aleatório, algo com intervenção humana que aconteceu, amém, né? Trouxe curiosos para conhecer a história de Santa Rita, para visitarem aquela paróquia. E se for um milagre, né? Se for algo sobrenatural, vamos também pedir a Deus que nós possamos entender o porquê, né? O para quê disso. Independente se for real ou não, né? Nós possamos cada dia mais pedir a Deus a graça de nos convertermos e nos assemelharmos a cada dia mais com ele. Que a minha querida Santa Rita, coitada, às vezes ela tá rindo disso, né? Não sei.
posso interceder pela sua vida. E aqui neste canal você encontra uma playlist totalmente dedicada a ela. Ela que é a minha santa de devoção, a minha grande amiga do céu. E agradeço o carinho das pessoas que me mandaram essa reportagem, né? Porque com certeza se lembraram de mim quando viram. E que Santa Rita interceda por seus impossíveis, pelas graças, independente do resultado dessa imagem, do que aconteceu ali. Eu tenho muitos testemunhos na minha vida da intercessão dela, de coisas que eu alcancei, de impossíveis, e eu desejo que você tenha essa amizade também para que você possa se alegrar, né? Ter a certeza de que tem alguém no céu pedindo por você e se alegrar quando os seus impossíveis chegarem. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal. Este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.